Já estamos gravando. Estamos aqui, né? Boa noite para todos que nos assistem, os nossos alunos que estão aqui também. Eu, o Demian, o Felipe, a Joyce, o Lucas, o Patrício e aqueles que vão nos assistir também. Estava conversando com o pessoal aqui que a gente vai retornar nas aulas em questões de eletroquímica. Eu vou terminar essa questão de eletroquímica e daí eu vou fazer alguns exercícios e depois eu vou resolver a segunda avaliação. Ah, nós estávamos falando sobre eletroquímica na última aula. Lembrando, nós iniciamos falando sobre a necessidade de nós identificarmos dentro de uma substância molecular neutra ou iônica qual espécie, qual elemento químico que está sofrendo oxidação ou redução, quem está perdendo elétron, quem está ganhando elétrons. Depois nós também vimos isso daí para substâncias orgânicas, de uma maneira um pouquinho mais diferente de a gente chegar no mesmo resultado. Depois nós vimos como balancear, vimos realmente antes, né, essa questão de identificação numa reação química, quem é o agente redutor e quem é o agente oxidante. O agente redutor é aquele que causa a redução, portanto oxida. Um agente oxidante é aquele que causa a oxidação, portanto se reduz. Depois nós vimos como nós podemos balancear uma reação redox, seja em meio ácido e meio básico. Depois disso nós vimos as células eletroquímicas que podem ser galvânicas ou podem ser eletrolíticas. As galvânicas, que são células espontâneas, as eletrolíticas, que são as não espontâneas. Essa espontaneidade que está relacionada à energia livre de Gibbs e de uma energia de Gibbs que também está relacionada em relação a um potencial de uma célula que na verdade representa um resultado de um cabo de guerra existente entre duas semi-reações, aonde uma vai ter tendência a puxar elétrons para si, a outra também, e quem vai vencer é aquela que tem a maior tendência ou a maior espontaneidade do processo. Aquela que tiver a maior espontaneidade, a sequência do processo de redução de puxar elétrons para si vai ocorrer. Aquela que tiver menor tendência, ela vai sofrer perda de elétrons ao invés de sofrer um ganho de elétrons. Bem, vamos, depois de fazer um remember, vamos aqui. Ups, voltei muito. Nós vamos falar um pouquinho sobre uma mistura de termodinâmica com eletroquímica. Veja, ops, vocês não estão vendo, né? Calma aí que eu preciso compartilhar. Até agora eu não estava compartilhando nada não, tá? Só estava relembrando mesmo. Agora eu ia começar, mas vamos ver agora. Então, reiniciando, nós vamos ver aqui um pouquinho sobre termodinâmica com eletroquímica. E isso daí é dado pela equação de Nernst. Bem, só relembrando, nós vimos em aulas passadas, precisamente quando estávamos falando sobre equilíbrio químico, uma condição bastante particular de uma reação química, em que existe, né, no processo de uma reação química, e se você considerar esse eixo aqui, um eixo em que nós representamos os reagentes, e este eixo do meu lado direito, o eixo que nós representamos aqui, os produtos, sempre uma reação química, então, né, em geral, ela sempre parte dos reagentes, havendo um consumo dos reagentes. Nós já tínhamos visto que equilíbrio químico é uma situação, então, particular, em que ele é definido pela razão, né, da concentração dos produtos pela concentração dos reagentes. Então, o que propriamente dito quer dizer isso? Significa que você tem uma situação particular de uma reação química em que a composição, né, dos produtos, ou seja, a concentração de produtos em relação à concentração de reagentes, ela é
se mantém constante, independentemente do passar do tempo, e isso vai acontecer quando a velocidade da reação direta ela é igual à velocidade da reação inversa. Estão lembrados que eu falei isso daí? Concentração, só um minutinho. E aqui eu vou ter que colocar reagente. Bem, o que acontece? Isso que eu estou acabando aqui de escrever, né, que é uma razão entre a concentração de produtos por reagentes e que define uma razão que se mantém constante, por isso que é chamada de constante de equilíbrio, é, ela, ela, é, veja, é uma situação particular de uma reação química e quando ela é atingida, como dito, ela se mantém constante. Mas antes que a reação atinja essa situação, os reagentes acabam sendo consumidos, os produtos acabam sendo formados, mas os reagentes acabam sendo consumidos. E enquanto esses reagentes vão sendo consumidos e não se atinge o equilíbrio químico, nós temos uma situação particular, que é chamado de quociente de reação, que nada mais é uma razão também entre produtos e reagentes, em que nós não atingimos ainda equilíbrio. Ou seja, é uma razão que ainda está variando até que se atinja o equilíbrio. Boa noite, Clarissa. Então, por que eu estou falando isso? Nós vimos esse gráfico do qual ele representa a variação, a mudança da energia livre que está relacionada à espontaneidade de um processo, da qual existe veja que há né, uma queda dessa energia livre à medida em que a reação caminha. O progresso da reação significa o caminho da reação mesmo. Ela começa aqui no zero, né, sem reação, e ela vai caminhando. E à medida que ela vai caminhando, a energia de Gibbs vai diminuindo. Ah, mas por que está diminuindo? Lembre-se que eu falei para vocês, uma reação ela é espontânea quando o valor da energia livre é menor do que zero. Então, à medida em que a reação vai se processando, ela vai tendendo a atingir o equilíbrio. E isso é uma reação espontânea. Ou seja, a tendência dela atingir a menor energia livre. A hora que ela atingir a energia livre igual a zero, significa que ela atingiu o equilíbrio. Então, veja bem o seguinte. Se nós começarmos daqui, veja bem que aqui, né, o fato de eu ter uma energia livre de Gibbs maior do que zero, isso não indica uma espontaneidade. Não indica uma espontaneidade. Porque aqui eu peguei um exemplo de uma reação que está partindo daqui, ó. É uma reação inversa. Então, se eu parto de uma reação inversa, com a parte dos produtos, fatalmente ela é espontânea nesse sentido aqui, na queda, tendendo a atingir uma variação de energia livre menor do que zero. Atingiu essa situação, nós temos um equilíbrio químico sendo atingido. Ora, para sair daqui do equilíbrio e vir nessa direção para gerar o reagente, veja que eu tenho que subir um monte aqui. Isso aqui demanda energia. Isso não é um processo espontâneo, por isso que a energia livre aqui é maior do que zero. Aqui é o contrário, você tem que descer o morro. Aqui a energia livre ela é espontânea, é uma energia livre menor do que zero. Por que eu estou tomando como exemplo isso? Ora, nós vimos que a variação da energia livre ela pode ser escrita em função do potencial da célula eletrolítica, desta célula. Né? Essa célula ela tem um potencial que representa o poder que essa célula tem de movimentar elétrons. E essa variação de energia livre, ela está intimamente relacionada com o potencial da célula através dessa equação, onde você tem que a variação da energia livre é igual a menos número de elétrons envolvidos, né, nessa reação aqui da célula eletrolítica, ou da célula eletroquímica, seja eletrolítica ou galvânica, a constante de Faraday e o valor do potencial da célula. Bem, essa equação que nós vemos aqui em cima, a gente já tinha visto quando estudamos sobre equilíbrio químico, sobre termodinâmica. A variação do quociente da reação, ou seja, toda vez que eu saio de uma reação, como aqui, se eu não atingir este ponto aqui, que é o ponto onde a energia livre de Gibbs é igual a zero,
qualquer ponto aqui nessa descida, a razão produto reagente equivale ao quociente de reação. Atingiu o equilíbrio, esse quociente vira equilíbrio químico. E esse valor da energia livre da reação passa a ser zero. Não este, mas este passa a ser zero. Muito bem. Como a energia livre de Gibbs é igual a menos FE, ou seja, eu posso substituir aqui na variação da energia livre de Gibbs e da energia livre de Gibbs padrão, menos NFE e menos NFE0, que é o potencial padrão. Padrão, lembrando, as substâncias têm que estar puras, a pressão de 1 bar e, se forem soluções de 1 mol por litro. Quando você substitui ΔG por menos NFE, você vai ter uma equação como esta. E se você dividir essa equação por N ou menos NF, você vai obter essa equação, que é chamada de equação de Nernst. Ele que chegou a essa relação do potencial de uma reação química em função do potencial padrão, R, constante dos gases ideais, temperatura, número de elétrons envolvidos numa reação eletroquímica, constante de Faraday. Essa, veja, em geral não, né? Em geral, porque o que eu vou falar agora é para 25 graus Celsius. A 25 graus Celsius, esse RT dividido por F tem um valor que é 8,31 coulombs por mol. A gente vai ver mais para frente aí. E aqui é a ln do quociente da reação. Então, se isso aqui fosse um gráfico de uma reação eletroquímica... Só um minutinho. Boa noite, Gisele. Se isso aqui Boa fosse... noite. Boa noite. Se isso aqui fosse um gráfico de uma reação eletroquímica, fatalmente esse gráfico poderia ser escrito ou poderia ser monitorado através dessa equação. Aonde, ao invés de estar escrito energia livre de Gibbs aqui, poderia estar escrito potencial da célula aqui. Potencial da célula. E aí, aqui, nesse ponto, nós não falaríamos sobre energia, a variação da energia livre de Gibbs, mas eu colocaria que aqui eu teria o potencial da reação eletroquímica, que seria igual a zero. Isso. Ora, quando ele é zero, como você sabe que ele é zero? Porque ΔG é igual, ΔG é igual a menos NFE. Se ΔG for igual a zero, como é no equilíbrio químico, o potencial da célula eletroquímica, ou seja, o potencial da célula vai ser zero também. Ué, se aqui nessa equação esse valor for zero, nós vamos chegar nessa equação de equilíbrio, que é muito semelhante à equação da energia livre quando o ΔG da reação for igual a zero. Ou seja, o potencial padrão de uma reação eletroquímica vai ser igual a RT NF ln de K. Cadê os senhores? Ops, aqui. Tudo bem? Tudo bem aí, gente? Só esses esclarecimentos que eu vou fazer um exercício agora. Deu para compreender essa... Tem muito de um remember em relação à termodinâmica e aplicação na eletroquímica. Veja bem o exercício. Para que serve esta equação aqui? Para que serve essa equação de Nernst? Veja bem. Calcule a força eletromotriz. Quando eu falo assim, calcule a força eletromotriz, ele está pedindo para você calcular isso aqui. O valor de E, o valor da potencial da célula. Em 25 graus Celsius, de uma célula de Daniell é essa aqui. Essa aqui é uma célula de Daniell, mas é uma reação espontânea, aonde o zinco, Aonde o zinco 2+, ele vai reagir com... Não é essa aqui não. Não é essa aqui não. É essa aqui. Essa aqui é uma célula de Daniell, aonde o cobre 2+, vai reduzir e o zinco metálico vai oxidar. Isso aqui é uma célula de Daniell. É uma célula galvânica, um processo espontâneo. Então ele está pedindo aqui. Voltando aqui no exercício. Calcule a força eletromotriz em 25 graus Celsius de uma célula de Daniell
na qual a concentração de íons zinco 2+, é 0,10 mol por litro, e a de íons cobre 2+, é 0,010 mol por litro. Então ele está falando que você tem uma reação de Daniel, é essa aqui, né? Onde o zinco metálico vai oxidar, o cobre 2+ vai reduzir. E você tem nesse processo reacional, nesse momento, que é tirado um flash, uma foto, você tem essa concentração, 0,10 mol de zinco 2+, e 0,0010 mols de cobre 2+. Veja, a equação de inércia é esta. Ele deu já o valor de RTF. Olha, eu confundi o valor do RTF com o valor de R, hein? O valor que eu falei era do valor desse R aqui. O valor de RTF é esse aqui, 0,025693 volts. Tá? Isso daí é 25 graus Celsius. Então, como que a gente faz? Ele já deu o valor, deu esse valor aqui para você, esse aqui, né? Ele já deu esse valor. Esse valor aqui é 0, né? Já deu lá, 0,025. 0,25, se for arredondar aqui, 0,257. Isso aqui, 0,25 volts. O que está faltando aqui? Este N. N é o número de elétrons envolvidos na reação química. Qual que é o número de elétrons que você envolve aqui nessa reação química? Vamos mostrar aqui. Acho que aqui dá para ver. Ó. Isso aqui é uma reação de Daniel. Olha o número de elétrons que está envolvidos aqui. Ó. 2 elétrons. Ó. O número de elétrons envolvidos é este número que precisa ser igual para que você possa suprimi-los dentro da reação, da representação da reação química ou da reação eletroquímica. Então, nesse exercício aqui, nós sabemos que este N é 2. Esse potencial padrão é dado aqui, ó. Aqui o quociente da reação é a concentração de produto por reagente. Na verdade, é a atividade do produto por atividade reagente. Bem, atividade é o coeficiente de atividade vezes concentração do produto. Aqui a gente está fazendo uma aproximação que essa atividade seja numericamente igual à concentração. Então, veja, é a concentração do produto, lembrando que substâncias sólidas aqui, ou metálicas, veja aqui, cobre metálico é sólido, zinco metálico é sólido. Isso é importante, porque esses que eu argolei aqui não vão fazer parte aqui desse valor. Você vai levar em consideração apenas zinco 2+, cobre 2+. As espécies iônicas do produto, onde aqui eu vou utilizar a atividade do zinco 2+, e 2+, e embaixo eu vou usar a atividade do cobre, ou a concentração do cobre 2+. Por isso que em cima nós utilizamos a concentração 0,10 mols, que é do zinco, e do cobre 0,010. Veja que eu estou colocando um valor de RTF aqui, 0,025693. Aqui eu vou colocar 2, porque são 2 elétrons. O potencial padrão da célula é 110 volts. Você resolvendo esta conta, você vai chegar num potencial, né, ou da força eletromotriz de 1,04 volts positivo. Tudo bem? Tudo bem, gente? Muito bem. Uma outra questão que a gente precisa abordar. Então, veja, o que eu falei aqui para vocês antes? Como que nós podemos calcular o potencial de uma célula eletroquímica sabendo a concentração das espécies presentes em solução. Isso é importante. Uma segunda coisa que a gente precisa saber, né, para poder estudar eletroquímica, é como a gente consegue, sabendo a quantidade de elétrons que for... Porque, veja, agora eu vou falar um pouquinho de células eletroquímicas eletrolíticas. Lembrando novamente, as células eletroquímicas podem ser galvânicas e eletrolíticas.
galvânicas, processo espontâneo. Num processo não espontâneo, eu preciso fornecer energia elétrica. Eu preciso fornecer energia para que a reação aconteça. Então, a eletrólise é um processo, por exemplo, de uma reação não espontânea, aonde você fornece elétrons para que uma reação não espontânea aconteça. Se eu souber a quantidade de elétrons que você está fornecendo para que uma reação aconteça, fatalmente eu vou conseguir também identificar a quantidade de massa do produto que você gerou. Como que nós conseguimos identificar a quantidade de elétrons que você está fornecendo para uma reação química? Através da equação de Faraday, ou da lei de Faraday. É essa equação. Como que a gente determina isso aqui? Este N é um número de elétrons, definido pela quantidade de carga em função da constante de Faraday. Essa quantidade de carga e a unidade de carga é Coulomb, é esse Czinho, é definida como sendo corrente vezes tempo. Corrente, a unidade internacional de corrente é ampere e o tempo, segundos. Então veja, essa unidade aqui de Coulomb, que é a unidade daqui de carga, ela é definida pegando-se ampere vezes segundos. Momento. Pois bem, vamos verificar um exercício. Como que a gente, usando essa equação, eu consigo chegar numa quantidade de amostra gerada. Veja bem aqui, ó. O alumínio é produzido pela eletrólise de seu óxido dissolvido em criolita fundida. A criolita fundida é essa espécie. Então, o alumínio é produzido pela eletrólise, ou seja, um processo não espontâneo, você precisa fornecer energia, de seu óxido, do óxido de alumínio, que fica dissolvido em criolita fundida. Você funde esse material, pega o óxido de alumínio e você vai dissolver o alumínio sólido, o óxido de alumínio, nessa criolita fundida. Então, a criolita é o solvente. Encontre a massa de alumínio que pode ser produzida em um dia, veja uma informação importante, um dia, em uma célula eletrolítica que opera continuamente com esta amperagem, ou seja, com esta corrente. Então, a primeira coisa que a gente precisa buscar é isso aqui, ó, é o número de elétrons fornecidos. Como que a gente faz isso? Eu vou usar a equação de Faraday. Lembra? Ó, equação de Faraday. N é igual, N que é o número de elétrons, é igual a corrente vezes tempo dividido pela constante de Faraday. A corrente aqui, 1,10, tá aqui, ó, 1,0 vezes 10 a 5 ampere, tá aqui. O tempo, nós precisamos converter para segundos. Ele falou que um dia tem 24 horas, beleza? Uma hora tem 60 minutos. Veja, 24 horas. Só que uma hora tem 60 minutos. E um minuto tem 60 segundos. Se você fazer toda essa multiplicação que eu fiz agora, vai dar 86.400 segundos. E nós vamos dividir aqui pelo valor de C, que é a constante de Faraday. 9,6485 vezes 10 a quarta coulombs por mol de elétrons. Veja, essa unidade ampere vezes segundo é Coulomb. Este A aqui, com esse S, esses dois, tem, ou poderia ser representado com essa unidade, Coulomb. Ora, se é Coulomb, então eu consigo cancelar esse Coulomb com esse Coulomb, e vai me sobrar o mol, que é justamente o que eu quero saber, o número de mol de elétrons. 89.548 mol de elétrons. Vamos continuar. Veja,
A produção de alumínio pode ser observada pela semi-reação, ou seja, você tem um alumínio 3+, que precisa de 3 elétrons para gerar alumínio sólido, metálico. Ora, nós podemos fazer aqui a estequiometria. 3 mols de elétrons, ó, tá aqui, ó, 3 mols de elétrons geram 1 mol de alumínio. 89.548 mol de elétrons vai produzir quanto de alumínio? 29.849 mol de alumínio. Mas ele quer a quantidade, ele quer massa, ele não quer mol de alumínio. Se você pegar a massa molar do alumínio, você vai ver o seguinte, que 1 mol de alumínio é igual a 26,98 gramas de alumínio. Ah, onde você pega isso aqui, ó? Na tabela periódica. Porque é a massa molar do alumínio. Você pega na tabela periódica. 1 mol de alumínio aqui possui 26,98 gramas. 29.849 mols de alumínio, X gramas de alumínio. Você fazendo as contas, você vai obter 805 quilogramas de alumínio. Quase 1.000 quilogramas, quase 1 tonelada. Dúvidas? Compreenderam? Precisa saber achar o número de elétrons pela equação de Faraday. Achou o número de elétrons pela equação de Faraday. Aí você pega a semi-reação e através da semi-reação você consegue achar a quantidade de espécies. Podemos continuar? Beleza. Por fim, que é a última coisa que eu preciso falar com vocês, são sobre as limitações, gente, em nós usarmos os potenciais padrão dos eletrodos. Lembrando o que são potenciais padrão. Aqui. Esses valores são valores de potencial padrão, ou seja, você tem uma célula eletroquímica de um conjunto de semi-reações, são semi-reações de redução porque os elétrons estão do lado dos reagentes, e nós conseguimos achar o valor desses potenciais padrão de redução porque se monta. Imagina o seguinte, eu quero determinar o valor do potencial da semi-reação desta aqui, que o ouro é transformado em ouro zero. Qual que é o valor do potencial padrão? O que eu faço? Eu monto uma célula dessa aqui, aonde desse lado, por exemplo, eu vou colocar ouro zero na placa. Coloco ouro zero na placa, ouro metálico. E aqui na solução eu vou colocar ouro 3+. E do outro lado eu vou montar um outro eletrodo, que é o eletrodo de hidrogênio. Ele não é assim, ou seja, aqui eu teria uma parafernália. Deixa eu ver se não sei se eu consegui. Seria uma parafernália desse jeito, em que eu teria um gás, o hidrogênio, sendo borbulhado aqui dentro, ó, da solução, e um fio condutor que está nessa solução, seria o fio de platina, seria ligado aqui no fio com a placa de ouro. Isso seria feito. Por quê? Porque o eletrodo de hidrogênio é um eletrodo cujo potencial por definição é zero. Aí nós encontraríamos esse potencial. Acontece que este valor de potencial padrão, se você for fazer isso em laboratório, nem sempre o potencial que você vai encontrar é igual a esse, por causa de algumas questões. Uma delas é a concentração das espécies que estão em solução, que eu já vou mostrar para você porque que a concentração interfere. A segunda questão é sobre equilíbrios químicos concorrentes aos equilíbrios das semi-reações, que também podem influenciar no processo. Então, vamos lá, vamos voltar lá para ver a respeito disso. Então, como eu falei para você, a primeira das diferenças que nós precisamos entender é a necessidade de se utilizar as concentrações em vez das atividades nas equações de inércia. A equação de inércia é essa aqui. Essa aqui é a equação de inércia. Veja que aqui está escrito atividade, não está escrito concentrações. Bem, o que isso tem a ver? Por que isso acaba alterando
os valores dos potenciais que a gente encontra, o potencial padrão. Veja, falando um pouquinho sobre as concentrações, né, ao invés das atividades. Gente, a atividade, ela é definida em função do coeficiente de... Veja, a atividade ela é definida como o coeficiente de atividade de uma espécie I vezes a concentração... Um momento... vezes a concentração da espécie I. Isso é atividade. Esse coeficiente de atividade... Veja, num primeiro momento, essa equação parece ser muito simples. Acontece que esse coeficiente de atividade ele é definido por essa equação de Debye-Hückel. Veja que essa equação ela depende da carga da espécie que você está trabalhando, da força iônica e depende também do diâmetro da espécie que você está analisando. E o que é força iônica? Força iônica é isso aqui, ó, é meio da somatória da concentração da espécie que você está trabalhando pela carga ao quadrado. Percebe a complexidade do trem? Veja bem. Mas e daí, professor? E qual é o problema de não usar atividade e usar concentração? Quando você tem concentrações baixas, a interferência das espécies que estão lá no meio para que permitam, veja bem, as outras espécies que não estão envolvidas na reação química, mas que estão lá no meio, a interferência delas sobre a espécie que vai sofrer a reação química é pequena, a concentração é pequena. Quando você começa a aumentar a concentração, começa a haver uma concorrência. Na verdade, uma interferência dessas espécies que não estão envolvidas na reação em relação às espécies que estão envolvidas. E você acaba, vamos assim, disponibilizando menos ou deixando as espécies envolvidas na reação química menos disponíveis para a reação química. Matematicamente, o que acontece é o seguinte. Veja, à medida que você aumenta a concentração, essa força iônica aumenta. À medida que a força iônica aumenta, esse valor aqui acaba aumentando. No final, se isso aqui acaba aumentando, toda essa conta aqui acaba aumentando. Quando isso aumenta, perceba que tem um valor que existe aqui, olha, um sinal negativo. Esse sinal negativo, para você fazer um antilog, esse sinal negativo acaba vindo para cá. Ó. Ou seja, eu acabo tendo um valor absoluto maior quando eu aumento a concentração, um valor absoluto maior. Absoluto significa o valor do resultado dessa conta aqui acaba sendo maior. Acontece que o valor negativo vai ser o quê? Um maior negativo. Ou seja, se você olhar para o número zero, você está indo lá para baixo em vez de cima, né? Se eu colocar aqui como referência para você entender o que eu estou falando, eu estou falando zero, daqui para cima eu tenho números maior do que 1, né? Números maior do que 1, e daqui para baixo eu estou falando de números menor do que 1, né? Eu vou até aproveitar aqui, né? Aqui é 1 e aqui menos 1. E deixa eu apagar aqui. Então, veja, o que acontece? Se você coloca esse menos para esse lado, eu estou caminhando nessa direção, aqui para baixo. Se você pegar na sua calculadora e começar a calcular valores de log cada vez menores, ou seja, cada vez mais longe do zero, você vai ver que o coeficiente de atividade começa a diminuir. Ele começa a diminuir. Se você diminui o coeficiente de atividade, você diminui a atividade. Então eu dei duas explicações para vocês. Uma que é matemática, outra que é química. A química é o fato de você ter espécies, quanto maior for a concentração de espécies na solução, maior a dificuldade que você tem da espécie que está envolvida na reação química de se dispor a sofrer a reação. Matematicamente é o fato de você ter esse menos, você aumenta a concentração, aumenta o coeficiente de atividade, aumenta a concentração, aumenta a força iônica, aumentou a força iônica, você aumenta o valor dessa conta, só que você tem um resultado negativo
cujo log de um resultado negativo é cada vez menor. Pode colocar aí na calculadora para você observar. E isso faz com que o coeficiente de atividade seja menor, cada vez menor para uma concentração maior. Desculpe. Quanto menor o coeficiente de atividade, menor vai ser a atividade. E se menor a atividade, você vai ter reflexo, você acaba tendo reflexo na equação de inércia. Porque se o coeficiente de atividade acaba sendo menor, essas contas aqui acabam sendo refletidas. Né? O valor do potencial você acaba tendo uma consequência nesse valor. Veja bem aqui o exemplo. Né? Só como citação. Você tem aqui uma reação química, uma semi-reação química, do ferro 3+, sofrendo uma redução, gerando ferro 2+. Potencial padrão, 0,771 volt. Beleza? Isso daí numa condição em que você fez o experimento, em condições ideais, etc. Só que quando você vai fazer no laboratório, aí você pega lá um potencial de um eletrodo de platina. A platina é um fio inerte, ou seja, é um eletrodo inerte. Você mete esse fio lá né, você insere o fio na solução que contém ferro 3+ e ferro 2+. Ou seja, eu tenho os dois. Veja que olha, são espécies. Gente, me desculpa, faltou um mais aqui, ó. Só um minutinho. Faltou um mais aqui. Você tem uma solução que você tem F3+ e F2+. Muito bem. E você tem esses íons, essas espécies iônicas, ambas estão mergulhadas em uma solução de ácido perclórico. Ácido perclórico. Pois bem, quando você faz isso, o potencial padrão sai de 0,771 volt, né, 0,771 volt. Desculpe. Quando você tem o ácido perclórico nessa concentração aqui, ó, 10 a menos 4 mol por litro, o valor do potencial é 0,77 volts. Quando você aumenta a concentração para 0,1 mol por litro, veja que você está falando, deixa eu ver quantas vezes mais, né? 0,1, deixa eu ver quantas vezes mais. Você está falando de 1000 vezes maior. Você sai de 10 a menos 4, está indo para 0,1 mol. O potencial padrão cai para 0,5 volts. Ué, mas por que cai para 0,5 volts? Porque o valor da atividade do ferro 3+, acaba sendo menor, ele é 0,18 em relação ao ferro 2+, que é 0,4. E isso por causa da força iônica das espécies que estão em solução. Isso aqui é uma somatória, né? Uma somatória. Eu preciso... Veja, aqui você está falando de uma semi-reação em que você tem ferro 3+ do lado dos reagentes, ferro 2+ do lado dos produtos. E ferro 2+ do lado dos produtos. Então, se você fosse usar a equação de inércia, você ia pegar aqui a atividade do ferro 2+, e embaixo você ia colocar a atividade do ferro 3+. Ups. Um momentinho. Vai pegar a atividade do ferro 2+, e embaixo você vai pegar a atividade do ferro 3+. Então, essa atividade aqui, né, do reagente, ela é menor do que essa atividade. Também a gente consegue explicar isso, tá, gente? Porque, veja, a carga... Só vou explicar pela carga, hein? A carga aqui, olha, do ferro 3+, é esse 3+. A carga do ferro 2+, é esse 2+. Veja que na equação aqui do Debye-Huckel, essa carga aqui, ó, é justamente esses números que eu estou falando para você. Ferro 3+, esse Z aqui é 3. Ferro 2+ é 2. 3 elevado ao quadrado é maior do que 2 elevado ao quadrado. O que significa? Que esse número aqui vai ser maior para o ferro 3+. Quanto maior esse número, mais negativo ele vai ser. Quanto mais negativo ele for, menor é o coeficiente de atividade. Quanto menor o coeficiente de atividade, menor é a atividade. O que isso significa? Significa que a atividade do ferro 3+ vai ser menor em relação ao ferro 2+.
Se essa atividade do ferro 3+ é menor do que a do ferro 2+, esta divisão aqui, ó, essa divisão acaba sendo maior do que zero. Vai acabar sendo maior do que zero se a atividade do ferro 3+ for menor do que a de ferro 2+. E se for realmente a razão maior do que zero, o ln de um número maior do que zero é positivo. Um resultado positivo significa que esse sinal aqui, ó, menos, ou seja, essa conta aqui, ó, vai continuar sendo negativa. E isso vai fazer com que esse valor negativo diminua esse valor aqui, ó, porque veja que é uma subtração. É uma subtração. Fazer, então, com que o valor final desse potencial seja menor. É o que ele está falando aqui, ó. Ops, é o que ele falou aqui, olha. 0,5 volts. Então, esse 0,5 volts tem uma consequência disso, ou seja, a atividade do ferro 3+ é menor, então esse resultado, essa razão acaba sendo maior do que zero. Se ela é maior do que zero, esse resultado inteiro dessa equação aqui é negativo. Continua sendo negativo, porque a ln de um número maior do que zero é positivo. Se fosse ao contrário, a atividade de ferro 2+ é menor do que a atividade de ferro 3+, essa razão seria menor do que zero. Menor do que zero. Se fosse menor do que zero, ln de um número negativo, ele é um valor negativo. Então, ln de um número negativo, com este negativo, ficaria positivo. E aí, se é positivo, então não vai ter mais esse menos. E aí, esse resultado dessa conta, você vai somar com esse potencial. E aí, o potencial não iria diminuir, iria aumentar. Perceba, então, que isso é muito importante, você saber montar essa equação para não se dar mal. Mas o que eu estou tentando explicar aqui para vocês não é nem a conta, é que vocês entendam que se você altera a concentração dentro de uma célula eletrolítica, não é igualzinho ao que você fez. Para achar as semi-reações, pode ser que dê problemas. Por isso que os valores desses potenciais padrão aqui podem ser alterados. Tudo bem aí, gente? Buenas. Parte final é referente aos efeitos de outros equilíbrios químicos. Ora, você imagina só que você tem essa semi-reação acontecendo, mas que os íons, né, ferro 3+, que os íons ferro 3+, eles acabem reagindo com outras espécies presentes em solução. Ele não vai estar disponível para sofrer essa reação com os elétrons para gerar ferro 2+. Ora, se isso aqui vai acontecer, ou seja, uma interferência de equilíbrio químico, fatalmente você vai ter alterações das atividades, fatalmente você vai ter alteração do potencial. Então, veja bem o seguinte, olha só como são as coisas. A presença de ácido clorídrico, 1 mol por litro, nessa mistura de ferro 2+, ferro 3+, leva o potencial, veja que o potencial aqui, ó, cadê ele? O potencial padrão é 0,771 volts. Veja que a gente vai levar o potencial padrão medido para 0,70 volts. Se você usar o ácido sulfúrico, também, mesma concentração. O potencial padrão, 0,68 volts. E se você usar ácido fosfórico, 2 mol por litro, o potencial cai para 0,46 volts. Aí eu falei, porra, bicho, o que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte, o cloreto proveniente do ácido clorídrico, o sulfato proveniente do ácido sulfúrico, o fosfato proveniente do ácido fosfórico, eles interagem. Eles vão interagir com íons ferro 3+ e com íons ferro 2+. Só que eles vão interagir muito mais com os íons ferro 3+ do que os íons ferro 2+. Veja, o ferro 3+ tem uma carga maior do que o ferro 2+. Maior, 3+, 2+. Como esses íons positivos de maior carga vão atrair mais fortemente os ânions ou íons negativos,
você acaba diminuindo a atividade do ferro 3+. Se você diminuir a atividade do ferro 3+, você vai diminuir justamente a atividade desse reagente. Vai fazer com que, veja bem, essa razão seja maior do que zero. E isso faz com que o Ln seja positivo. Se o Ln é positivo, essa conta toda continua negativa. E o valor do potencial vai cair, da célula vai cair. E se você tivesse medindo o potencial padrão da célula, vai cair. Tudo bem? Então, duas coisas. Concentração e equilíbrios químicos concorrentes pode causar alterações nesses potenciais. Por fim, nós temos que falar um pouquinho sobre os potenciais formais. O que são esses potenciais formais? Ora, se esses potenciais, esses potenciais que estão nas séries eletroquímicas nem sempre funcionam para as reações que nós fazemos no laboratório, então como que nós podemos trabalhar, com que potencial que nós podemos trabalhar se esses não funcionam? Vamos calcular o potencial padrão, então. Como que a gente pode calcular o potencial padrão de uma semi-reação? Pego o potencial padrão, por exemplo, vou pegar uma semi-reação como essa, da prata mais, indo para a prata 0, é uma semi-reação de redução, em que você reduz a prata 1 para a prata 0. E do outro lado da semi-reação eu vou colocar o eletrodo de hidrogênio, que a gente sabe que o potencial é 0. O que é necessário para que nós possamos ter um padrão de igualdade em termos de potencial padrão mínimo para que a gente possa utilizá-lo e ter menos problemas? Vamos ter que trabalhar com concentrações dessas espécies que estão na reação de produto e reagente, na concentração as concentrações precisam ser exatamente iguais. Exatamente iguais. Se essas concentrações forem exatamente iguais, e aí nós vamos determinar o potencial padrão. Como eu disse para vocês, eu monto uma célula como essa, coloco aqui nessa célula, por exemplo, eu vou aqui, deixa eu ver, essa aqui, essa mesmo. Eu coloco desse lado, eu coloco a prata, vou colocar a prata aqui metálica. Aqui em solução eu vou colocar a prata mais. E aqui, nessa outra, eu vou colocar o eletrodo de hidrogênio. O eletrodo de hidrogênio não é um metal, eu tenho que ter aqui um reservatório, onde eu vou borbulhar, o hidrogênio é borbulhado aqui, aqui nessa solução, ele é borbulhado, aí vem um fio que está mergulhado aqui, e vai se ligar aqui, e a gente vai manter ligado. Então, o metal aqui de prata com o eletrodo ou a semicela de hidrogênio. Bem, esse potencial dessa célula é 0, por definição. Ora, se é 0, eu vou conseguir, ao medir, porque a gente precisa medir essa diferença dessa célula. A diferença a gente mede, a gente não consegue medir individualmente. Eu pego um aparelho, meço a diferença de potencial, pelo valor da diferença, sabendo que aqui é 0, eu vou achar o potencial dessa semi-reação. É dessa maneira. Só que esse experimento que eu estou falando para vocês, se a concentração dessa espécie e a concentração dessa espécie forem iguais, eu estou determinando o que chama-se de potencial padrão formal. Bem, essas concentrações, essas definições de concentração, precisam seguir igualmente. Se os experimentos estão falando que a concentração... Veja aqui, olha. Se você tivesse a concentração 1 mol por litro de nitrato de prata em 1 mol de ácido perclórico, o potencial padrão para esse par, é 0,779.
O potencial padrão. Se você fizer as concentrações iguais, as concentrações dos reagentes iguais, nessas concentrações de mol por litro, porque o potencial padrão, não o potencial formal, o potencial padrão feito nas condições otimizadas é 0,799 volts. Nessa condição de potenciais formais em que você mantém controladas as concentrações iguais de reagentes e produtos, ele cai para 0,792 volts. Caiu um pouco. Se você mantiver uma célula eletroquímica nessas condições, 1 mol por litro de nitrato de prata, 1 mol por litro de ácido perclórico, você pode usar o potencial padrão formal. Percebe que tem uma bolinha aqui e um risquinho. Você pode usar 0,792. Se você começar a juntar muita coisa, quando eu falo aqui, né? Se você colocou aqui 1 mol por litro de nitrato de prata, e desse lado aqui você colocou 1 mol por litro de ácido perclórico, você vai achar o potencial dessa semi-reação, que é um potencial padrão formal. Ele tem uma bolinha e um risco. Potencial padrão formal. E que você vai poder usar sempre quando for a concentração 1 mol por litro aqui, 1 mol por litro aqui. Se por algum acaso você começar a colocar muitas substâncias aqui e a concentração variar, vai dar pau de novo no potencial padrão. E se dá problema no potencial padrão, vai dar problema também no potencial da célula que você está calculando. Então, deixa eu ver se era isso. Então, veja bem, olha. Você tem uma semi-reação aqui. Esse aqui é o potencial padrão medido em condições padrão normal. Em condições padrão normais. Isso aqui é o potencial padrão formal, onde a concentração é 1 mol por litro de ácido perclórico e concentrações iguais dessas espécies. Aqui é de mercúrio, potencial padrão, sem estar as espécies de concentração iguais, aqui com concentrações iguais. Olha a diferença. Aqui de prata, né? 1 mol por litro, mas não é. Aqui, veja, é ácido clorídrico. Mudei só o ácido. Olha a diferença. Veja a diferença aqui, ó. 0,792. Aqui, ó. 0,792. Aqui, 0,228 volts. Só mudamos ácido clorídrico e mudamos para ácido perclórico. Ácidos diferentes. Ácidos diferentes geram potenciais padrão formais diferentes. Né? E se eu pegar como exemplo essa semi-reação, para se calcular o potencial padrão, para se calcular o potencial da célula, usando o potencial padrão formal, que é esse aqui, eu pegaria esse potencial, colocaria aqui, 0,72 volts, pegaria as concentrações dessas espécies, colocaria aqui e faria o cálculo. Né? Faríamos assim o cálculo. Tudo bem, gente? Então, o que eu tinha para falar para vocês é isso, eletroquímica é isso. Claro, é isso. Desculpe, né? Não é isso. Eletroquímica tem coisa muito mais complicada. Para química geral, é isso. Eu julgo que é um assunto que não é complicado. E agora eu vou fazer uns exercícios, né? Vou fazer os exercícios. E na semana que vem eu trago um exemplo de prova para vocês. Pode ser? Aí semana que vem eu trago um exemplo de prova e a gente faz esse exemplo de prova. Vamos lá. Vamos fazer uns exercícios. Vamos aqui. Cadê aqui? Vamos fazer uns exercícios aqui. Eu acredito que esse ali, se eu não coloquei ainda no AVA, lá no Moodle, se quiser amanhã eu vou colocar para vocês, tá bom? E a aula também, se Deus quiser amanhã eu coloco para vocês. Vamos fazer o primeiro exercício aqui. A seguinte reação redox é usada em meio ácido, no bafômetro, para determinar o nível de álcool no sangue.
Então tá aqui o dicromato reagindo com os íons H+, mais etanol, gerando crômio 3+, essa espécie, mais água. Identifique os elementos que mudam de estado de oxidação e indique os números de oxidação inicial e final desses elementos. Escreva e balanceie a semi-reação de oxidação. Escreva e balanceie a semi-reação de redução. Combine as semi-reações para obter a equação redox balanceada. Então, queira ou não, é para a gente fazer o processo de balanceamento dessa reação. Então, vamos colocar aqui essa reação. Mais CR2 O7 2 menos mais C2 H5 OH CR3 menos C2 H4 O H2 O mais aqui 4. Muito bem. Vamos tentar verificar aqui quem está oxidando, quem está reduzindo. Eu vou trabalhar aqui primeiro com essa espécie. Vou trabalhar primeiro aqui com essa espécie aqui. Vamos aqui, colocar aqui essa espécie e vamos tentar achar o que está aqui acontecendo aqui com essa espécie, que é o dicromato. Veja, lembrando, é uma espécie que é iônica. Então, eu sei que o estado de oxidação NOx do oxigênio é -2. O NOx do crômio eu não sei. Então, eu vou colocar como X o crômio e vou colocar o NOx do oxigênio como -2. E eu vou montar a equaçãozinha. Veja que eu tenho cromo ou crômio, tanto faz, tá, gente? Os dois estão certos. Cromo ou crômio. O cromo tem dois átomos de crômio. Então, é 2 vezes X. 2 vezes X. Menos, esse menos é por causa desse -2 aqui. O menos. Veja que são 7 vezes 2 aqui, ó, do oxigênio. São 7 oxigênios vezes -2. Então, eu vou colocar aqui 2, vou colocar aqui para multiplicar com 7. E eu vou até multiplicar, vai ser x vezes 2 para ficar melhor. E aqui 2 menos, ou -2 para nós fazermos a conta. Se nós continuarmos a fazer a conta, isso aqui 7 vezes 2 é 14. É 14 negativo, que vai passar aqui positivo. -2 mais 14 significa que seria 12 positivo. E 12 positivo dividido por 2. Então, ficaria aqui com 12 positivo. E aí, 12 dividido por 2, esse resultado ficaria, eu já vou fazer direto, 2. Então, veja, o potencial aqui do cromo é 2. O potencial. O NOx do crômio é 2. Bem, aqui, vamos ver o etanol. Não vai me sobrar muito espaço para fazer, né? Tudo bem. Vou fazer aqui em cima. Para depois sobrar para a gente. Não vai dar para. One moment, please.
Vamos fazer agora do etanol. Etanol, deixa eu passar aqui um risco. C2H5OH. C2O5OH. Veja. Nós poderíamos até, aqui está escrito dessa maneira, né? O potencial. Deixa eu só ver se eu posso fazer o que eu vou falar agora para vocês. Posso. Nós podemos escrever assim. Ou seja, é uma maneira de nós representarmos. São duas cargas, são dois átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Vou colocar aqui. Muito bem. O NOx do oxigênio a gente sabe. É menos 2. Esse NOx aqui é menos 2. O NOx do hidrogênio, nós já tínhamos visto. NOx do hidrogênio é mais 1. O que está faltando? O NOx do carbono. Então, para eu montar essa equação, eu vou pegar o NOx do carbono que eu não sei, multiplicar pela quantidade de carbono, mais o NOx do hidrogênio, vezes a quantidade de hidrogênio, mais, agora eu vou colocar menos, porque do oxigênio tem esse valor negativo aqui, menos o NOx do oxigênio, vezes a quantidade de oxigênio, igual a zero, porque a molécula é neutra. Muito bem. Vamos fazer agora uma continha aqui. Este 2 negativo vai passar para o outro lado positivo e o 6, esse 6 aqui positivo vai passar para o outro lado negativo. Isso aqui vai ser igual a menos 4. E aí, esse resultado menos 4 dividido por 2 vai fazer com que esse x seja igual a menos 4 dividido por 2 vai ser o resultado menos 2. Então, esse carbono, vou até colocar aqui, vou monitorar isso aqui. Esse carbono menos 2, esse cromo aqui, 2. Foi isso? Deixa eu ver aqui. Não, espera um pouquinho, aqui não é 2 não. Deixa eu fazer o continuo. 12, aqui é 6, pô. 7, 14, vai pra cá, menos 2, 12, 2, é isso daqui, isso aqui é 6. Vamos ver as outras, olha, veja bem. 1, a gente já está vendo o que está acontecendo. Eu estou saindo de 6 positivo indo para 3 positivo. Tá percebendo aqui? 6 indo para 3. Oh, tô com o bichinho do ran aqui. Desculpa aí, gente. Depois, nós temos que ver essa espécie aqui. Vamos colocar aqui, ó. C2, H4, ó. Então, aqui, o oxigênio. Só deixa eu fazer uma coisa aqui para vocês. Então, a gente tem aqui menos 2, é do oxigênio. Mais 1
é do hidrogênio, o X é do carbono. X 2 mais 1 vezes 4 menos 2 vezes 1. E isso aqui vai ser igual a zero. Vamos continuar aqui. O 2 vai passar para o lado positivo, o 4 vai passar negativo, e o carbono continua sendo como 2. Continua sendo como 2. Deixa eu ver se eu não estou errando aqui. Menos 2, 1, 1, 4, 2, menos 4, menos 2, menos x é igual a menos 2. Deixa eu ver se aqui eu errei também. Não. Ô, meu filho, como que pode menos 2 dividido por 2 ser menos 2? Tá doido? Gente, vou falar pra vocês. Vocês vão chegar na minha idade. Vocês vão chegar na minha idade. Vocês vão ver que a gente não consegue nem fazer conta. O problema é o seguinte: não fazer conta ainda é uma coisa aceitável, mas quando a gente não consegue fazer conta e nem escrever, é aí que o problema realmente está descendo a ladeira sem freio. Inclusive, se vocês souberem algum lugar que eu possa trocar o meu freio para um ABS para ver se eu desço mais devagar, seria melhor, né? Lamentável. Passa esse menos 2 para cá, 2, 2 menos 4, menos 2, menos 2 dividido por 2, menos 1. Então, nós encontramos aqui, ó, esse carbono, menos 1, esse crômio, 3, e esse crômio, 6. Então, veja bem, vamos descer aqui então. Eu estou saindo, deixa eu fazer aqui, desse carbono, indo para esse carbono, e estou saindo desse crômio, e estou indo para esse crômio. Eu estou saindo aqui de um NOx que é 6 para um NOx que é 3. Estou saindo de um NOx que é menos 2 para um NOx que é igual a menos 1. Para a gente se balizar aqui em saber quem está oxidando, quem sentir dificuldade, faça o que eu estou fazendo aqui agora. Coloca aqui, olha, marca aqui 0, coloca aqui 1, 2 e coloca aqui menos 1, menos 2. Toda vez que você sair de 0, ou você aumentar, não é de 0, você aumentou isso aqui, saiu de 0 para 2, significa que você está num processo de oxidação. Oxidação. Perceba o seguinte, sair de menos 2 para menos 1, você está aumentando. Então, aqui em cima você está oxidando, aqui você está saindo de 6 para 3, está diminuindo. Aqui você está reduzindo. Até aí, tudo bem, gente? Tudo bem aí? Muito bem. Aí, então nós já descobrimos quem vai oxidar, quem vai reduzir. Ótimo. Então vamos começar o processo. Vou começar aqui o processo de
de balanceamento. Nós vamos pegar aqui a reação, a primeira reação, vamos pegar quem está reduzindo. Então, nós vamos pegar quem está reduzindo. Olhando para quem está reduzindo, quem está reduzindo são essas espécies. Nós vamos pegar essas espécies e colocar aqui. Ó. É a primeira etapa. Achar quem está reduzindo. Nós já fizemos. Então, quem está reduzindo, simples. Deixa eu colocar aqui. Ops. Deixa eu só fazer um negócio para aproveitar aqui. Essa é a reação que nós vamos trabalhar. O de crômio, o Cr2OCe2- indo para Cr3+. Isso. A segunda coisa, nós precisamos balancear. A segunda coisa, vou vir para cá. Nós precisamos balancear esses elementos menos hidrogênio e oxigênio. Então, vamos balancear. Perceba o seguinte, eu tenho de um lado 2 crômios, aqui eu tenho 1. Então, nós vamos colocar 2 aqui. Deixa eu só fazer aqui para a gente... 2, 1. Depois, terceira fase. O que nós temos que fazer na terceira fase? Vamos balancear átomos de oxigênio. Para balancear átomos de oxigênio, a gente faz o quê? Adiciona moléculas de água no lado em que eu preciso de oxigênio. Perceba que aqui eu tenho 7 átomos de oxigênio. Então, eu vou colocar aqui mais 7H2O. Quando eu faço isso, eu vou passar a ter 7 átomos de oxigênio desse lado, 7 átomos aqui. Quarta fase. Preciso balancear agora os átomos de hidrogênio. Veja que ele falou que era um meio ácido, né? Não foi? Meio ácido. Ele é um meio ácido, nós vamos fazer então. Adicionar no meio ácido, você balanceia os átomos de hidrogênio adicionando íons H+, do lado onde está precisando átomos de hidrogênio. Você está precisando de átomos de hidrogênio do lado dos reagentes. Pega essa aqui, coloca aqui do lado. E eu vou colocar aqui, ó, mais 14 íons H+. Deixa eu só fazer aqui, vou colocar aqui embaixo mesmo. E, por fim, quinto passo. Preciso fazer o balanceamento de cargas. Nesse balanceamento de carga, eu preciso, evidentemente, contar as cargas, né? Veja que eu tenho duas... Para contar a carga, basta você olhar a carga que está no íon. Se ele não tiver carga, você vai contar como zero. Eu tenho duas cargas negativas aqui, e eu tenho 14 cargas positivas aqui. Ó. Veja, se não tivesse esse 14, seria uma carga só, mas eu tenho 14 vezes uma. Aqui eu tenho o número 1 multiplicando por 2. Então eu tenho duas cargas negativas, 14 cargas positivas. Deixa eu só multiplicar aqui, descer aqui para fazer esse raciocínio com vocês. Então eu tenho aqui duas. Eu vou dar nome, tá? A carga negativa eu vou chamar de elétron. Então aqui eu tenho 2 elétrons aqui. E aqui eu tenho, do outro lado, eu tenho 14 cargas positivas.
14 cargas positivas. E aqui eu tenho duas cargas. Se você não quer colocar elétron, você coloca N, de cargas negativas. Ora, se você for fazer a conta aqui, porque isso aqui vai subtrair, ou seja, duas cargas positivas vai acabar interagindo com duas cargas negativas vai reagir com duas cargas positivas daqui. Vai me sobrar 12 cargas positivas desse lado. 12. Doze cargas. 12 cargas positivas. Vou colocar isso aqui assim e vou mudar aqui. 12 cargas positivas aqui, ó. 12 cargas positivas porque eu peguei 14 cargas positivas menos duas cargas negativas. Vamos ver desse lado aqui, ó. Desse lado eu tenho 2 vezes 3. Eu tenho 3 cargas positivas vezes 2, 6 cargas positivas. 6 cargas positivas. E desse outro lado não tenho carga mais. Não tenho carga mais, eu tenho só 6 cargas positivas. Perceba o seguinte, gente. Eu preciso que os dois lados tenham a mesma quantidade de cargas. Eu preciso ter ambos com a mesma quantidade de cargas. Você só consegue agora adicionar elétrons. Só consegue adicionar elétrons para chegar nessa igualdade. Adicionar elétrons significa adicionar carga negativa. Se eu adicionasse carga negativa desse lado aqui, eu ia aumentar a diferença cada vez mais. Porque se eu coloco, por exemplo, duas cargas negativas desse lado, 6 menos 2 fica 4 positiva. Aqui desse lado tem 12 positiva. Quer dizer, só você olhando aqui, você já percebe que o elétron não dá para colocar do lado direito, tem que colocar para o lado esquerdo. Para sair de 12 para 6, eu preciso tirar 6 cargas positivas aqui. Para tirar essas 6 cargas positivas, eu preciso colocar 6 elétrons. Então, o que eu vou fazer aqui embaixo é adicionar 6 elétrons. Mais 6 elétrons. Quando eu faço isso, que eu adiciono 6 elétrons, esses 6 elétrons mais 12 cargas positivas vão ficar com o resultado 6 cargas positivas, que vai se igualar a 6 cargas positivas desse lado. Perceba que isso aqui é o balanceamento da semi-reação de redução. Veja, se a gente tivesse errado, porque na redução o elétron tem que estar do lado dos reagentes. Se os elétrons estivessem desse lado, nós teríamos errado. Tudo bem aí? Até agora tudo bem? Beleza. Continuar, porque isso aí é só do lado, só a partir da redução. Vamos. One moment. Vamos agora avaliar a questão de quem está oxidando. Quem está oxidando é esta espécie aqui indo para essa. Tá bom. Então vamos aproveitar aqui. Como primeira etapa, nós temos que pegar essa espécie e essa espécie. É isso que nós temos que pegar aqui no processo de oxidação. Depois, vamos ter que agora fazer um processo de segunda, a etapa é um processo de balanceamento de todas as espécies, menos hidrogênio e oxigênio. Ou seja, eu balancearia apenas carbono, porque hidrogênio e oxigênio não posso. Então vamos colocar aqui. Vai ficar igual, porque já está balanceado. Tem 2 átomos de carbono, 2 átomos de carbono. Terceira fase, vou balancear átomos de oxigênio. Vou adicionar água do lado onde eu preciso de hidrogênio. Vamos olhar aqui para a reação.
Por acaso, eu estou precisando de átomos de oxigênio? Veja, eu tenho um oxigênio de um lado, um oxigênio do outro lado. Eu não preciso de colocar água nessa reação química. Não preciso. Por quê? Porque a quantidade de oxigênio que eu tenho de um lado, eu tenho do outro. 4. Precisamos agora balancear a quantidade de átomos de hidrogênio. Hidrogênio eu preciso. Hidrogênio eu preciso. Por quê? Eu tenho aqui 6 átomos de hidrogênio. Aqui eu tenho 4 átomos de hidrogênio. Desse lado eu tenho mais hidrogênio do que do lado dos reagentes eu tenho mais hidrogênio, do lado dos produtos menos. Então eu vou ter que adicionar mais. Vou ter que adicionar. E outra, vou ter que adicionar íons H+, porque a gente está num meio ácido. E vou ter que colocar aqui 2. Veja, 5 hidrogênio mais 1 hidrogênio são 6. 4 hidrogênios mais 2 hidrogênios, 6. Agora nós vamos partir para balanceamento de carga. No balanceamento de carga, o que nós temos que fazer? Precisamos olhar para lá dos reagentes e lá dos produtos. Aqui nós temos zero carga. Eu vou colocar aqui, ó, zero carga. Desse lado eu tenho duas cargas positivas. Duas cargas positivas. Ora, se eu tenho duas cargas positivas e zero cargas aqui, como que eu posso igualar as duas? Só se eu sumir com essa quantidade de cargas. Para eu sumir com essa quantidade de cargas, eu preciso fazer o quê? Colocar elétrons desse lado aqui para sumir com essa carga positiva. Pois é justamente isso que nós vamos fazer. Vou colocar aqui duas cargas, veja bem, duas cargas negativas. Dois elétrons, porque quando eu coloco duas cargas negativas, eu cancelo essas duas cargas positivas. Se eu cancelar dois elétrons com duas cargas positivas, vai ficar zero, assim como está aqui desse lado. Pronto. O que eu fiz? Balancei a semi-reação de redução, balancei a semi-reação de oxidação. Terminou o exercício? Não. Não terminou, não. Não terminou. Não terminou porque a gente precisa agora pegar essas duas semi-reações para que nós possamos agora fazer o quê? Unificar essas quantidades de elétrons para que a gente possa simplificar a semi-reação de tal maneira que esses elétrons não apareçam. Vamos pegar aqui essa reação, a semi-reação de redução vou colocar aqui. Vamos pegar a semi-reação de oxidação e vamos colocar aqui. E o que nós precisamos fazer é o seguinte, nós precisamos somar as equações. Somar. Antes de somar, eu vou até colocar esses trem aqui. E perceba o seguinte, 2 elétrons, 6 elétrons. Quer dizer, se eu pegar aqui e multiplicar por 3, essas reações vão ficar dessa forma aqui. Três, 6, 6. Três, então tá multiplicando aqui. Deixa eu pressionar também aqui, que não tem sentido ficar tão longe assim, não. Então veja, multipliquei por 3, 3, 3, 6, 6.
que nós vamos fazer agora? Simplificar. Vou simplificar aqui com esse aqui. Agora vamos ver se tem. Olha, íons H+. Eu vou simplificar esse íon H+ aqui com esse aqui, ó. Aqui eu tenho 6. Eu vou tirar 6 daqui, ó. Quando eu tiro 6 daqui, 14 menos 6, 4. 14 menos 6, 8. Vai me sobrar 8. Sobrar 8 íons H+. Deixa eu ver se dá para cortar mais alguma coisa. A água não dá para cortar. Esse aqui também não. Esse aqui também não. Pronto. Vamos aproveitar aqui. Mais 3 C2H5OH, dando origem a 2R3 mais 7 mais 3 C2H4O. Essa é a equação balanceada para essa reação química. Então, essa aqui é a equação balanceada para a reação química. Deixa eu ver se eu não esqueci de somar alguma coisa. Ah, faltou um negócio aqui. Faltou um negócio aqui. Mais 8H+. Deixa eu ver se está certo agora. CR2O7 2 menos, 8H+, 3C2H5, 2R3 mais 7H2, 3. Agora está certo. Tudo bem, gente? Conseguiram? Lembraram? Fizemos isso na aula passada. Você vê que à medida que você for fazendo isso daí, você não esquece mais. É claro que por tempo que você não usou, você acaba esquecendo. Mas assim, à medida que você vai fazendo isso, se transforma assim, mais fácil você fazer e independentemente, sabe? Se você sabe quem está. Você só tem que acertar quem está oxidando e quem está reduzindo. Tá? Deixa eu combinar com vocês. Será que a gente pode parar agora e depois fazer a correção? A gente para agora e daqui 15 minutos a gente volta e faz a correção da prova. Pode ser? Eu quero fazer a correção da prova com vocês. Então vamos dar uma paradinha. Daqui a pouco a gente volta. Até daqui a pouco.